Graças a Paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Antes de começar a gravação, eu quero fazer uma oração pedindo ao Senhor, meu Deus e meu Pai, a unção do Espírito Santo para realizar essa gravação e para que essas palavras que vão ser aqui proferidas sejam contundentes, sejam remas, sejam palavras transformadoras na vida daqueles que vão nos assistir. Também pedimos ao Senhor que conceda aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, o espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra, para que possamos, Senhor, cumprir o propósito de uma vida cristã saudável. E hoje, Senhor, nós queremos falar de atitudes que expressam o amor a Deus. Então, Pai, o tema de hoje é amar a Deus servindo ao próximo. É uma expressão de amor. Para tanto, eu quero ler um texto aqui de Marcos, capítulo 10, do 41 ao 45, que diz assim: Quanto aos outros 10, quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João, e Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, que lição preciosa o Senhor Jesus está nos dando. Ele, como Filho de Deus, como Rei do Universo, teria todo o direito de exigir que nós os servíssemos, mas, pelo contrário, ele, dentro da sua humildade, preferiu deixar exemplo para que eu e você, antes de qualquer coisa, possamos ser servos uns dos outros. E a nossa missão principal é servir as pessoas com as quais estamos conectados. Em Mateus 25:35 diz o seguinte: Porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro e me visitaste. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeram. Querido, a principal mensagem, o principal propósito do ser humano, primeiro, servir a Deus. Segundo, servir as pessoas. É evidente que Deus não precisa ser servido por mãos humanas. Então, uma maneira de você alcançar o serviço a Deus é quando você serve as pessoas, em nome de Deus. Então, quando você está servindo alguém, então você está cumprindo o propósito de servir aos irmãos. Então, vejamos o que nos diz Mateus 25, 41 a 46. Às 40 a 46. O rei respondeu: Em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizerem, alguns desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo, ou preso e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês não fizeram a um desses pequeninos, também não fizeram a mim. Então, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridos, Deus, através do seu Filho Jesus,
dá um enfoque todo especial na questão do serviço ao próximo. Essas passagens de Mateus aqui, e que está em outros evangelhos também, são muito enigmáticas, e a igreja de Jesus Cristo desse tempo precisa prestar atenção nisso, porque essa é uma área que deixa muito a desejar. Veja bem, esse texto aqui nos dá uma revelação muito importante. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para Satanás e seus demônios, seus anjos. Então, amados, mas quando o ser humano se rebela contra a autoridade de Deus, os ensinamentos de Deus, os propósitos de Deus, vai ser justamente para lá que o ser humano vai. Não é o que Deus preparou, não é o que ele quer, não é o que ele gostaria, mas não tem outro jeito. É para lá que as pessoas vão. É lamentável dizer isso, porque ninguém de boa fama gostaria de ouvir essa palavra de que se não fizer a coisa certa vai para o inferno. Mas a gente não está aqui para fazer romantismo da palavra de Deus. Estamos aqui para ministrar a verdade, para ministrar o padrão das coisas do Senhor. Então, a igreja hoje ela peca muito porque não está dando atenção a esse tipo de gente que o Senhor falou aqui, ó. Então ele repete aqui, ó: tive fome, não me deste de comer. Amado, a gente que tem condições financeiras melhores, precisamos olhar para os mais pobres que estão passando por séria dificuldade. Então, não somente como igreja, mas nós como pessoa física, precisamos ser sensíveis para ajudar aqueles que estão necessitados desse tipo de ajuda. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque no reino de Deus nós somos estrangeiros, meu amado. Ninguém nasceu lá. Então, assim como você gostaria de ser acolhido no reino de Deus, você também precisa acolher as pessoas no reino natural, no reino físico. Que mais? Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Amado, dá uma olhadinha no teu guarda-roupa em casa e veja quanta roupa boa, bonita, você não está mais usando. Agora, você não usa e não abençoa outras pessoas. O que é que vai acontecer? O armário cheio de roupa e o vizinho lá, o irmãozinho, passando por necessidade, passando por carência de todo tipo, e a gente não abre o coração. Amado, não estou brincando não, esse assunto é muito sério, muito profundo. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. É muito difícil você fazer visita a hospitais, onde vai encontrar gente doente para poder fazer uma oração, mas a gente não pode ficar insensível a esta necessidade do corpo de Cristo. Então Jesus dá muito valor a esses pequenos detalhes que muitas vezes nós passamos por cima, não damos a mínima, mas o Senhor tem grandes perspectivas, grandes expectativas de que a gente possa ajudar essas pessoas. Então veja bem, e ele respondeu: mas Senhor, aí vem aqui a revelação, quando é que nós te vimos com fome, com sede, que não te demos de beber, estrangeiro, não fomos visitar? Ele vai dizer: Senhor, ele responderá: em verdade vos digo que tudo que vocês não fizeram a alguns desses pequenos, também não fizeram a mim. Irmão, preste atenção numa coisa. Quando você está servindo a um ser humano, a uma criatura, não vou nem dizer filho, você está fazendo para o Pai. A Bíblia diz que Deus permite ter pobres na terra para que eu e você possamos expressar a nossa generosidade ajudando essas pessoas. Então perceba, você que teve o privilégio
de ter uma condição financeira melhor do que os outros. Não seja egoísta, meu irmão, porque a Bíblia diz que nós viemos a esse mundo nu e vamos voltar para a casa do Pai nu. Ou seja, tudo aquilo que você conquistou de bens materiais, casa, carro, apartamento, roupa, tudo que você conquistou nesse mundo vai ficar aqui. Então, por que essa guerra? Por que essa batalha? Por que essa confusão toda? Você querendo ficar rico, querendo ter isso, querendo ter aquilo. No final, você não vai levar nada disso para casa de papai. Você vai largar aqui nessa terra. Portanto, use o seu dinheiro, use os seus recursos. Claro, para viver bem. Ninguém é contra que você tenha uma vida tranquila e sossegada, mas não se esqueça daquele que está ali na esquina, daquele que está ali pedindo esmola, daquele que está desempregado, daquela pessoa que tem falta de tudo. Por favor, acorda. Divida um pouco do muito que você tem para abençoar pessoas que carecem, que precisam. Do contrário, meu amado, você vai morrer e toda essa riqueza vai ficar aqui e você termina nem indo para o céu, porque não obedeceu a palavra do Senhor. Nós vemos na parábola do rico e Lázaro, o próprio Jesus contou isso. O Lázaro é uma pessoa que ficava catando as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico se refestelava com roupas muito chiques, com a pompa e o luxo dos ricos, e aconteceu de morrer os dois. E a Bíblia diz que morreu o rico e foi sepultado. Quando Lázaro morreu, os anjos do Senhor vieram buscar a Lázaro. Ele foi parar no seio de Abraão. E de lá ele pôde enxergar, o rico enxergou Lázaro do outro lado, porque é um lado de um lado, outro lado do outro, você não fica junto. E aí o rico correu para Lázaro e falou: Lázaro, por favor, passa o teu dedo na água e põe na minha língua, que eu não aguento esse fogo, esse calor, essa sede. Aí Lázaro falou: olha, não posso fazer nada, na terra você teve os seus benefícios, as suas benesses, todo o seu conforto e luxo, agora você está aí nesse lugar de tormento, enquanto eu estou aqui no seio de Abraão. Amado, aqueles que estão aqui desse lado de Abraão não podem passar para o lado de lá. E os que estão do lado de lá não podem passar para o lado de cá. Queridos, essa parábola está no livro de Lucas. Se você tiver alguma dúvida, leia lá, que você vai ficar arrepiado. Então, eu estou sendo boca de Deus para te dar um toque, para te dar uma orientação, para que você seja mais generoso, mais bonzinho, mais distribuindo um pouco do muito que você tem. Não vai faltar. Tem gente que não dá pensando que vai faltar. Não vai faltar não, querido. Porque o nosso Deus diz que quanto mais você dá, mais Ele multiplica. É a lei da semeadura. Então não tenha medo de que você vai ajudar os pobres e vai ficar pobre também. Não vai. Deus te deu o privilégio de você administrar muitas coisas boas. Mas você precisa usar essas riquezas para abençoar pessoas. Não seja egoísta, não seja usurário, não seja egocêntrico. Divida um pouco do que você tem para aqueles que não têm nada. Então veja, servir ao próximo é uma expressão tangível de amor a Deus. Quando servimos com humildade e compaixão, tornando-nos canais do seu amor. A Bíblia nos conta a história do bom samaritano, e eu vou ler para você, para refrescar sua memória, para você ver como isto é importante. Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas
Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele, coisa que o sacerdote não teve e que o levita não teve. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o fariseu respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amado, essa é uma outra passagem enigmática. Essa é outra passagem que nos confronta com a nossa mordomia, com nosso conforto, com o nosso bem-estar, com a nossa tranquilidade. A gente conhece Jericó, sabe que é uma cidade bastante tumultuada lá em Israel. Está hoje sob o domínio do governo da Palestina. Jerusalém fica a 860 metros acima do nível do mar. Então, quando você vai de Jerusalém para Jericó, você desce numa estrada. E a Bíblia nos conta o fato aqui de que uma pessoa estava transitando e os assaltantes, coisa que não só naquela época, hoje está pior, muito pior. Pegou aquele camarada, roubou o dinheiro, deu um monte de tabefe nele, deixou quase semi-morto. Passou um levita, um sacerdote que tinha a obrigação de usar de misericórdia, porque é sacerdote. Mas ele falou: não, sacerdote não pode tocar em morto. E aí passou de lá. O cara não estava morto, estava machucado. De igual modo, um levita, que também é alguém que servia no templo e que tinha a obrigação de cuidar daquele camarada, também passou de largo e foi embora. Aí vem um samaritano. Querido, o samaritano, normalmente ele é inimigo dos judeus, porque a tribo dos samaritanos se misturaram com os pagãos e o judeu tem uma certa reserva, tem muita bronca de samaritano, eles não gostam, judeu não gosta de samaritano. Então, mas esse samaritano, apesar do judeu não gostar dele, ele teve, como a Bíblia diz, piedade daquele cidadão que estava no chão. O que ele faz? Para o seu cavalo, desce, passa óleo, passa primeiro vinho para poder ser um antisséptico, para limpar aquelas feridas. Depois ele passa óleo para ser um bálsamo, para ser alguma coisa. Aí pega aquele camarada, põe no seu cavalo e ele vai a pé, e o camarada lá montado no cavalo dele. Chega na hospedaria, ele então fala para o hospedeiro: ó, cuida desse homem aqui, porque eu estou numa viagem, vou te deixar aqui 2 denários para você cuidar dele. O que ele precisar, você dê, porque quando eu voltar, eu acerto com você. E assim ele fez. Então Jesus perguntou para o homem da lei: quem você acha que foi o próximo daquele homem? Falou: claro que aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus não perde tempo, né? Vá e faça o mesmo, dando uma lição de moral, porque o camarada viu que a turma, os colegas dele, sacerdotes e levitas, não deram a mínima, e ele, como fariseu, um doutor da lei, recebeu essa lição para que ele não incorresse no mesmo erro, mas procurasse também, em situações de dificuldade, ajudar aqueles que precisam. Amados, não é fácil usar de misericórdia com essas pessoas. Mas, quero lhe dizer algo, a Bíblia diz em Tiago 2,13, que o juízo de Deus será sem misericórdia para com aqueles que não usaram de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, naturalmente, você e eu queremos que Deus tenha misericórdia de nós. Sim ou não? Sim. Mas você está tendo misericórdia dos outros?
Essa é a pergunta que não quer calar. Então é muito simples. Na medida que você usa de misericórdia com as pessoas menos favorecidas, certamente Deus também vai usar da sua misericórdia para com você e para comigo. Agora, nós somos muito bons para cobrar os outros, para pôr o dedo na cara, para acusar, para brigar, para discutir, para exigir a lei. Mas você próprio, meu amado, não está cumprindo a lei. O que adianta? Então, antes de você exigir a postura do seu adversário, você se porte como um homem ou mulher misericordiosos para atender, para perdoar, para relevar, para deixar para lá. O ser humano é muito vingativo, ele é muito durão, principalmente no relacionamento marido e mulher, pais e filho. Pai procura ser durão com a esposa, pai precisa ser durão com os filhos, mas e na hora que Deus tiver que usar a mesma lei com ele, como é que vai ser? Deus não vai ser misericordioso, não. Está escrito. Vou repetir. Tiago 2,13. O juízo de Deus será sem misericórdia para com aqueles que não usaram da misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, meu querido, vamos nos refletir nesses textos, nessas palavras que nós aqui proferimos, para que você reveja suas atitudes, reveja as suas posturas. Não adianta você querer ser um cristão muito correto, mas que não está atendendo aos requisitos que Deus prescreve para nós. Então, veja bem, cumprir a lei não é fácil. Mas nós estamos na graça. E você quer que Deus seja gracioso com você, né? Claro. Então, meu amado, em primeiro lugar, seja gracioso com as pessoas. A Bíblia diz que é para nós fazermos com os nossos colegas tudo aquilo que a gente quer que Deus faça conosco. Isso está em 1 Coríntios 12:7. Ou 7:12. Não, 12:7. Sejamos tudo aquilo que você quer que os homens façam com você, faça primeiro a eles. Meus amados, a Bíblia tem explicação para tudo. A Bíblia tem informação para tudo. Não seja fanático da lei, não seja rigoroso nos seus conceitos para com os outros, quando você não é essa Coca-Cola toda, meu amado. Você também é falho, você também pisa na bola, você também erra. Então lembre-se que nós precisamos muito da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus. Fato é que você primeiro precisa fazer disso para com o seu semelhante. Veja, nós precisamos ver como aplicar esses princípios aqui na prática. Por exemplo, na sua comunidade. Quando a gente era pastor da Jesus Pão da Vida, a gente sempre fazia um dia de ação social. Era maravilhoso. Cortar cabelo, pintar as crianças, dar assistência jurídica, dar cesta básica. Então nós fazíamos o dia inteiro de ação social. O pessoal da comunidade vinha, participava, era abençoado. E era uma forma deles conhecer a Igreja de Cristo, não nas quatro paredes do templo, mas na parte da assistência social, do apoio aos pobres, de ajuda mútua para aqueles que necessitam. Querido, ponha isso no seu coração. Não deixe passar essa experiência, porque quando você fizer amar a Deus servindo ao próximo, essa é uma grande expressão de amor a Deus. Então eu e você muitas das vezes queremos expressar o nosso amor a Deus, não sabemos como. Aqui está, de maneira muito prática, as orientações necessárias. Se você tiver dúvida, reveja essa passagem, essa mensagem lá no YouTube. Anote, porque na primeira vez você não anota, as passagens bíblicas, leia e peça para o Espírito Santo complementar o seu coração, as revelações
que você acabou de ler. Então, meus amados, a vida cristã não é só botar roupa bonita, ir para a igreja no culto de domingo, assistir a pregação, depois ir para casa, almoçar com a família, está tudo resolvido. Não, não, não. Isto é uma parte da nossa devoção ao Senhor. Mas existe um lado prático, irmãos, um lado cotidiano, que as pessoas estão muito necessitadas da nossa ajuda. Então, na sua comunidade, você tem que participar com ações sociais, né? Ou ministérios que atendam à necessidade dos outros, fazer arrecadação para cesta básica, para dar auxílio para pagar a conta de luz, a conta de água, porque não é só você dizer, vai em paz, Deus te abençoe. Não, isso é muito simples, Deus quer algo além de tudo isso. Segunda coisa, você precisa exercer esse amor a Deus servindo na sua família. Demonstre o amor em pequenos atos de serviço e cuidado. Quantas pessoas da sua família que você sabe que estão passando dificuldade? Não feche teus olhos para isso. Vai lá, leva uma cesta básica para essa pessoa, né? Convide ela para ir à sua igreja, para conhecer as coisas de Deus. Porque as pessoas, a Bíblia diz, Jesus falou que se as pessoas não verem milagres, de maneira nenhuma crerão. Eu e você estamos nessa terra, meus amados, para sermos comunicadores do amor de Deus. Mas o ser humano, como é que o ser humano vai saber que Deus o ama? Através de pequenas ações que você e eu façamos para que elas liguem aquela atitude, aquele favor, aquela coisa, como um favor do nosso Deus. Então, a Bíblia é muito clara. Muita gente acha que pregar o evangelho é simplesmente ministrar a palavra para as pessoas. Isso é uma parte, mas há uma parte maior, que é a parte da necessidade. A Bíblia fala, lá no livro de Tiago 2, se não me engano 14, que proveito tem se o seu irmão tiver necessitado de roupa, de comida, etc., e você vai lá fazer uma oração e diz, meu irmão, vai na paz, o Senhor te abençoe e te guarde. Que benefício você teve isso se você não levou o principal, que é a comida, que é a roupa, que é o remédio, que é o dinheiro para pagar a conta de luz que está cortada? Ah, amados, a solidariedade cristã vai muito além do que nós pensamos. E nós sabemos que os nossos amigos espíritas, eles fazem muita caridade, eles ajudam muitas pessoas, e a gente como cristão fica criticando, achando que eles estão fazendo tudo aquilo para ir para o céu. E nós sabemos que o céu é através de Jesus e é pela graça. Aí você se esquece de cumprir a parte social. Jesus disse que Deus já preparou boas obras para nós, para que nós andássemos nessas boas obras. Não adianta você ser um cristão fariseu, altamente defensor da lei, dos bons costumes, mas não tiver um coração quebrantado, dócil, sensível, que se compadece das necessidades alheias e procura atender. E, no último lugar, você precisa aplicar esse conceito do servir ao próximo no cotidiano. Esteja atento à oportunidade para ajudar, mesmo em situações inesperadas, no seu trabalho, no seu bairro, na sua rua. Então, o raio de ação é grande. Então, não se prenda apenas na igreja, na família, também tem os seus periféricos. Senhor, o tempo acabou, mas eu te agradeço pelo privilégio de trazer esse alerta para os teus filhos. Ó Senhor, naquilo que eu não fui capaz de completar, o Espírito Santo possa fazer a complementação dessa palavra, mas que as pessoas, em geral, possam ouvir essa palavra com amor, entender os princípios e praticá-los. Abençoa, Pai, cada um daqueles que nos ouvem e que nos assistam. E a Ti, Pai, desde já nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel
nos abençoe em tudo que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.